Como analisar uma empresa em 5 passos. Nesse conteúdo eu vou te mostrar quais são os principais critérios que devemos olhar para escolher uma empresa para a nossa carteira de investimentos, para a nossa carteira de ações e claro que eu vou mostrar quais são os principais. Se você seguir direitinho cada um desses critérios, ao final desse vídeo você já vai ter capacidade para escolher uma empresa sozinho, tá? E não qualquer empresa, você vai conseguir entender qual a melhor empresa dentro de cada segmento para poder ter na sua carteira de investimentos. Lembrando sempre que cada critério deve ser utilizado de forma sequencial, tá? É importante que você combine todos esses critérios e quando eles forem combinados, se todos estiverem de acordo com o que eu falar aqui, a empresa provavelmente vai ser muito boa, tá bom? E claro que não poderia faltar, ao final da explicação desses 5 critérios, eu vou mostrar na prática como que eu analiso eles dentro de um site aqui bem bacana e você vai poder fazer isso para sua análise, tá bom? Então vamos lá, vamos começar começando com o principal, o mais importante, o melhor dos critérios. Na verdade, eu falaria isso para qualquer outro critério, falando que ele é o melhor, que é o mais interessante, porque todos são importantes. Mas vamos lá. Primeiro passo, área de atuação da empresa e como que a área de atuação da empresa afeta as receitas da empresa. Peraí, o que você está falando, Thiago? Vamos lá. Como que a empresa atua? Como que ela diversifica suas receitas? Esse é o primeiro passo que a gente precisa olhar para entender se a empresa que estamos analisando, ela tem qualidade. Se ela tiver diversificação de receitas, se ela tiver receitas que são de alguns segmentos dentro do segmento de que a empresa reporta lá nos seus relatórios, se essas receitas elas são de formas distribuídas, você tem uma empresa que diversifica, uma empresa que não fica dependente de apenas uma linha de receitas. A gente vai ver isso na prática ao final do vídeo, então é importante que você entenda cada critério para depois você entender na prática como fazer a análise desses critérios. Mas conclusão, se a empresa diversifica a receita, você consegue entender se ela tem uma durabilidade, se ela vai ter diferenciais competitivos dentro dessa segmentação de receitas e claro, dentro da área de atuação da empresa, de como ela faz para poder vender, quais são as formas que ela distribui o seu produto, como por exemplo, a Apple. A Apple tem a linha de Mac, a Apple tem a linha de iPhone, a Apple tem a linha de serviços. Serviços é a parte, um segmento dentro da Apple que cada vez cresce mais, até porque a parte de serviços tem uma margem de lucro maior, a gente já vai falar sobre isso, é um passo também importante. Então a Apple ela tem feito o quê? Como grande parte das receitas dela vem de iPhone, ali metade das receitas da Apple vem de iPhone, ela tá falando o quê? Eu preciso diversificar a receita, não posso ficar dependendo do iPhone, porque daqui a pouco cai minha demanda por iPhone, o que eu faço? Eu tenho serviços, tá? Então a empresa ela tem um mix de produtos que se complementam e traz diversificação para a empresa e ela tem, claro, trazido novas formas de diversificar ainda mais. Empresas, por exemplo, como a Meta, que são muito dependentes de anúncios, precisam aos poucos diversificar suas receitas para não serem engolidas com as novas tecnologias, com os novos aplicativos. Então é importante entender a área de atuação e a diversificação de receitas. Esse é o nosso primeiro passo. Segundo passo, crescimento de receitas. Se a empresa ela não está crescendo, ela está morrendo. Então a empresa precisa entregar um crescimento de receitas ao longo dos seus últimos anos, para a gente entender o que aconteceu, para a gente poder identificar dentro da área de atuação se esse crescimento de receitas ele vai continuar para o futuro, tá? Então se você entendeu que a empresa está conseguindo diversificar e se a empresa historicamente tem entregado um crescimento de receitas, a gente já começa a mapear o que ela vai fazer para frente. Crescimento de receita é importante, mas é óbvio, a gente precisa entender qual que é o estágio de maturação da empresa. Se ela estiver num estágio de crescimento, ou seja, de expansão, provavelmente o crescimento de receita vai ser mais acentuado. Você vai ver um CAGR, que é o crescimento composto da receita, acima de 10%, 15%, 20%, dependendo do setor, dependendo da empresa. Tá? Agora, empresas mais maduras, elas vão ter um crescimento anual composto, um CAGR de 3, 4, 5%, dependendo do case. Tá?
mas é importante que a empresa, mesmo madura, entregue um crescimento gradativo ao longo do tempo de receitas, ou então que ela modifique sua operação, mesmo que de repente, por exemplo, a Coca-Cola ela parou de entregar crescimento de receita, mas por quê? Porque ao longo dos últimos 10 anos ela começou a mudar a sua forma de atuar, começou a terceirizar a parte de engarrafamento, então isso trouxe uma queda de receitas para a Coca. Em compensação, a empresa ela conseguiu diminuir os custos com essa terceirização, então ela aumentou a margem de lucro. Então, apesar da queda de receita, os lucros da Coca aumentaram ao longo dos últimos 10 anos. Então, nunca olhe um indicador de forma individual, tá? Porque às vezes você vai olhar para a empresa e ela fala: caramba, não está crescendo receita, não serve. Não necessariamente. Por isso que é importante entender a área de atuação, a parte de diversificação de receitas, como a empresa gera receitas, e depois a gente olha o crescimento da receita para ver se faz sentido. E aí a gente vai para o terceiro passo, para o terceiro critério que combina com o que eu falei agora no segundo, que é entender se a empresa também está crescendo os lucros e, consequentemente, se a empresa está ganhando margem ou pelo menos mantendo a margem quando cresce os lucros. Porque tem empresa que para conseguir crescer, principalmente no estágio mais inicial, a empresa precisa ter custos, precisa ter mais despesas. E aí as margens acabam sendo mais espremidas. Então, ao longo dos anos, como que a margem da empresa está se comportando? Principalmente a margem de lucro. Existem outras margens, né? Margem operacional, margem bruta. Mas a margem de lucro aqui, estamos sendo mais minimalistas aqui, né? Estamos indo direto ao ponto, direto a alguns aspectos que são importantes. Mas vamos lá. Quando a gente olha para o crescimento de receita, beleza. A empresa também está crescendo o lucro. Beleza, os lucros estão crescendo, mas será que os custos estão aumentando? Os lucros estão crescendo abaixo ou acima dos custos? Por isso que a gente olha a margem. Margem de lucro também é importante, tá? Então, primeiro passo a gente já olha a atuação e diversificação de receitas, depois a gente vê como que estão as receitas, elas estão se comportando de maneira crescente. A empresa que não cresce, ela morre, ou claro, se a operação dela mudar. E aí depois, em terceiro lugar, a gente vê a margem de lucro e a parte, claro, de crescimento de lucros. Fizemos aqui um mapeamento dos 3 passos. Vamos para o 4º passo, que é a geração de caixa livre. Tchau, o que é isso? Pessoal, contabilmente, para não ficar muito chato esse vídeo, para ficar interessante, para vocês continuarem aqui comigo, contabilmente, o lucro, ele é lançado diante de todos os eventos que acontecem, mas não necessariamente aquele lucro ele reflete em geração de caixa. Por que isso? Porque a empresa, ela vende, lança no balanço, lança na DRE, lança na DRE, mas de repente a empresa ela vai receber esse dinheiro a prazo, tá? Então, na DRE, o lançamento da venda, ele acontece de uma vez, mas no fluxo de caixa, a empresa ela vai receber ao longo dos meses, tá? Então, esse descasamento, ele também pode ser perigoso dependendo da empresa. Então a gente também tem que olhar a geração de caixa da empresa. E aí vamos além. O 4º passo não é a gente olhar a geração de caixa, é a gente olhar a geração de caixa livre. O que é o caixa livre, Thiago? E já vou mostrar para vocês também na prática, vai ficar um pouco mais fácil. Mas a geração de caixa livre, ela leva em consideração os investimentos em CAPEX, que é a parte de investimentos em estrutura, parte de capital intensivo, enfim. O caixa livre, ele vai pegar o quanto a empresa está gerando de caixa na parte operacional e vai tirar a parte de investimentos em CAPEX, porque não adianta só eu olhar para o que ela está gerando de caixa operacional. Porque para ela continuar operando, a gente precisa que ela continue reinvestindo em CAPEX, né? Não necessariamente CAPEX novo, né, para novas estruturas, mas de repente um CAPEX para manter as estruturas. Então a gente precisa olhar para o caixa livre da empresa. O quanto ela está gerando de caixa livre? Porque é o caixa livre que ela vai conseguir distribuir dividendos, recomprar ações, tá? É através do caixa livre. Porque ela precisa continuar operando. Não adianta eu gerar caixa operacional lá, a operação está gerando caixa, está entrando dinheiro. E aí eu estou distribuindo tudo em dividendos, estou fazendo tudo de recompra de ações, aí a minha estrutura vai ficando velha e vai ter um momento que ela não vai funcionar mais a estrutura. Então precisa olhar para o CAPEX, precisa olhar para o caixa livre. Caixa operacional menos CAPEX, caixa livre. E é no caixa livre que a empresa vai conseguir distribuir dividendos, recomprar ações ou pagar suas dívidas, tá? Então,
Isso é importante e agora a gente vai entrar aí no quinto critério. O critério também, talvez o mais importante, já falei isso para outros, mas todos os critérios são importantes. Qual que é o quinto? Nível de endividamento. Pessoal, é extremamente importante a gente analisar o quanto a empresa está endividada. Por que isso? Empresas saudáveis dificilmente elas vão quebrar. Claro que pode acontecer, né? Dependendo do que ocorrer diante das operações, mas enfim, uma empresa que tem caixa, uma empresa que tem uma dívida controlada, ela naturalmente vai ter um fôlego. Ela naturalmente vai passar por crises de uma forma muito mais equilibrada. Então é muito importante a gente entender o nível de endividamento das empresas. E aí normalmente a gente leva em consideração para isso a dívida líquida da empresa em relação ao EBITDA, que é o lucro operacional da empresa. A gente faz essa divisão, dívida líquida sobre EBITDA, e a gente gosta aí de não ultrapassar os 2,5, 3 vezes dívida líquida EBITDA. Lembrando que para os REITs essa relação é diferente. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, tá? Mas basicamente uma empresa comum, dívida líquida EBITDA até 2,5 vezes, 3 vezes o resultado operacional ali, o EBITDA. A gente tem uma empresa bem controlada. Beleza? Passamos pelos 5 critérios, agora vamos olhar na prática aí como é que a gente consegue entender tudo isso para ficar um pouco mais prático essa história. A gente gosta aqui de parte prática. Como eu estou um pouco ceguinho, vamos colocar o óculos e vamos mostrar aqui na tela. Estou usando como referência aqui o Fundamentei, que é um site bem bacana do Eduardo Cavalcante. E aqui a gente consegue ter os principais pontos para a gente olhar da empresa, tá bom? Começando aqui com a parte de atuação, parte de diversificação da companhia. Estou pegando como exemplo a Apple, que provavelmente todos vocês que assistirem esse vídeo vão conhecer. A Apple tem aí, como eu falei no começo do vídeo, metade das receitas dela vindo de iPhone. Então o que ela precisa fazer? Diversificar. Tanto é que a parte de serviços que antes era bem pouco relevante, se você olhar o histórico da empresa de uns anos para trás, os serviços eram bem pouco relevantes. E hoje eles já representam 24% da linha de receitas da empresa, está trazendo diversificação, está fazendo com que a Apple consiga ganhar margem de lucro. Então, no Fundamentei de cara a gente já consegue ver a diversificação de receitas, a gente consegue ver mais ou menos como a empresa está atuando, o que ela vende, o que ela tem de serviços, tem iPhone, tem a parte de acessórios, tem a parte de Mac, que também é uma linha relevante da companhia. Agora indo um pouco mais para baixo aqui, a gente consegue analisar tudo aquilo que eu trouxe para vocês. A gente consegue ver a linha de receita líquida, se a empresa está conseguindo crescer receita. A Apple tem entregado crescimento de receita, a Apple tem entregado crescimento de lucro, a Apple tem tido uma margem líquida bem interessante, tá? Se a gente pegar uma margem de uma empresa do tamanho da Apple, que vale mais de 3,8 trilhão de dólares no momento que eu gravo esse vídeo, uma margem de mais de 20% é uma margem muito boa. E se a gente analisar aí alguns anos para trás, ali 2016, 2017, 21% de margem, 22% em 2018, a Apple, por conta dos serviços, está conseguindo melhorar ali a sua margem de lucro. Lembrando que o tamanho da Apple é muito difícil a empresa conseguir reduzir custo, despesa de maneira tão relevante aí para conseguir melhorar a margem aí 3, 4%, uma margem líquida que já é elevada para o porte da empresa, tá? E claro, para a gente conseguir olhar ali a parte do fluxo de caixa livre, o Fundamentei ele também dá isso aqui pra gente, então é importante que vocês olhem aqui essa relaçãozinha aqui, tá? A gente tem o fluxo de caixa operacional, aqui eles fazem algum ajuste, tem a parte de investimento em CAPEX, a Apple ela trabalha com ativos de uma forma muito inteligente, terceiriza muito do seu processo de fabricação, então consegue ter um CAPEX muito baixo em relação ao seu fluxo de caixa operacional. E a empresa aí gera de caixa livre ali quase 100 bilhões de dólares por exercício. É uma geração de caixa livre muito grande, uma das maiores da bolsa. Não é à toa que a empresa é a maior empresa do mundo listada hoje. Então, olhar essa parte de caixa livre, de fluxo de caixa livre é bem importante. Para a gente fechar nível de endividamento, a empresa hoje tem 41 bilhões de dólares de dívida líquida, que a gente pega ali o caixa menos o que ela tem de dívida. É um nível de endividamento muito controlado, dá uma dívida líquida EBITDA ali de 0,31,
no último ano foi de 0,48, a empresa ainda reduziu aqui o seu nível de endividamento, enfim, empresa muito equilibrada, não é à toa que é a maior empresa do mundo, tá? 3,8 trilhão de dólares de valor de mercado, ótima empresa. Mostrei na prática os 5 passos, as 5 regras. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, você é louco, tá? Então se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente traz semanalmente aqui sobre ativos no exterior, sobre análise. Vocês não vão sair daqui sem aprender alguma coisa. E se você gostou do conteúdo de hoje, também deixa o like aqui no vídeo, mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante, você deve escutar isso de todos os vídeos que você assiste, todo mundo fala isso. Então, beleza, é isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E eu vou deixar um outro vídeo aqui na tela para você ficar por dentro de outro vídeo, outro conteúdo bacana. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço e até lá.